Mas eu vou entrar exatamente no meu assunto, que é a minha seara. O que aconteceu ontem? Eu vou começar do fim para o começo e depois, se houver tempo, não ficar muito cansativo, eu passo para as fases do processo eletrônico de votação. O que aconteceu ontem é que o programa ele estava funcionando de forma errática. O programa foi feito para ser aplicado na urna eletrônica e essa votação transcorrer de forma uníssona, de forma tranquila, sem nenhum percalço. Alguma coisa interferiu nesse comando que ele começou a dar problemas. E ele se autodenunciou. Porque isso já aconteceu outras vezes e o programa não deu sinais de que estava sendo manipulado. Então, ou por erro ou por dolo, esse programa ele estava em mau funcionamento. E o que aconteceu? Esse mau funcionamento, ele estava claro, foi no Brasil inteiro. Você pode conversar com eleitores de A a Z, você vai ver que o direcionamento foi para voto de presidente. As pessoas tentavam votar num determinado candidato no 17, apareceu 13. As pessoas tentavam confirmar, anulava o voto. Então, isso ficou claro. O que isso demonstra para nós técnicos do Semente, que já trabalhamos aí há alguns anos nesse processo? Tinha um problema, tá? No sistema, e esse problema não foi corrigido. Eu posso passar para o Thomas, enquanto eu tento em contato com a Cláudia? Vou continuar. Então, o que aconteceu? Esse sistema, ele funcionou de forma errática, por erro ou dolo, tá? E ele se autocondenou. Por quê? O problema, o defeito ou a fraude era o presidente. Então, foi focado. O que se dizia antes, olha, é impossível escolher um determinado cargo, né, para se alterar o resultado. Não, ontem isso caiu por terra. E o Seminde vinha falando isso há muito tempo e isso ontem aconteceu. E demonstrou. Mas por que isso aconteceu? Porque eles fazem esse tipo de trabalho de forma displicente, sem cuidado. Eles sabem que hoje vai existir um monte de ministro lá que vai tentar resolver esse problema. Hoje, eles estão tentando consertar o inconsertável. E os ministros vão tentar pôr pano quente. Por quê? Porque nós temos uma concentração de poderes lá de tal forma que eles não vão admitir de forma nenhuma que fizeram errado. Só que aconteceu, foi errado e houve um prejuízo para a nação. Então, o TSE ontem, ele demonstrou incapacidade e ele tem todas as garantias constitucionais para manter esse status quo, dessa incapacidade do povo brasileiro. Quando eu aplico a minha tese de que o TSE é um inimigo da democracia, eu acho que ficou bem claro essa posição ontem, que enquanto nós tivermos um órgão que legisla, administra e julga, nós nunca vamos conseguir ter uma eleição sem desconfiança, uma eleição limpa, uma eleição com lisura. Nós vamos sempre ter desconfiança e vamos ter sempre pontos a serem atacados. Por que esse poder todo do TSE? Por que esse medo de ser fiscalizado? Porque eles derrubaram o voto impresso. Porque se existisse voto impresso, hoje a gente estaria fiscalizando e eles seriam processados por incompetência. Artigo 37 da Constituição. Eles não têm a menor preocupação em o que aconteceu. Por quê? Hoje já saiu no jornal que eles vão enfrentar isso com muita tranquilidade. Óbvio, quem vai julgar? São eles. Vamos dar um exemplo aqui. Foram apreendidas 2 urnas. Tá? Essas urnas vão ser submetidas à perícia. Quem é que vai ser os peritos? O réu. E eu, quando falo réu, não é que estou acusando a justiça eleitoral. Gente, é o arcabouço jurídico. Aquela pessoa que foi administrador,
aquela pessoa que fez a coisa errada, ou fez a coisa, ou construiu, desenhou, implementou um sistema absolutamente incapaz, essa pessoa vai dar a decisão. Então, qual a preocupação que essa pessoa tem em manter um processo seguro, lícito? Ele quer poder. A justiça eleitoral quer poder, ela não está interessada em democracia, eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com a lisura, eles não estão preocupados. Hoje, o Brasil tem ciência de coisas que estão acontecendo há muitos anos. Sempre foi assim, sempre foi colocado pano quente, e eles tiveram a ousadia de julgar a seu favor. Então, esse réu, ele precisa deixar de ser um órgão. Ele precisa ser réu na acepção jurídica do direito. Ele não pode continuar julgando seus próprios atos. Voltando ao caso da urna. A urna foi entregue para o réu. Eles estão com essa urna que foi conquistada pelo deputado Franceschini, eles estão com essas urnas lá, há 2 dias. Você acha que se eu tivesse dado uma facada em alguém, não vou dizer quem, vamos só uma similaridade. Dei uma facada em alguém, aí pega-se a faca e entrega-se para mim mesma. Eu guardo essa faca. Você acha que vai ter vestígio de crime depois? Mas as pessoas, a nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Aí pegaram as urnas, levaram essas urnas para a Justiça Eleitoral e deixaram lá. Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que eles vão deixar lá, que eles não estão limpando ou consertando tudo que estava errado? Imagina, isso não existe. É do ser humano fazer isso. E eles têm que dar justificativa para a população. A justificativa deles é sempre a mesma. Não existiu fraude. Só que cadê a prova? Ontem nós vimos ministros, nós vimos a procuradora chegar e dizer, olha, foram fake news, mas cadê a prova? Eles não trazem nada de prova. Eles só têm a fala. Eles não conseguem colocar o sistema. Olha, isso seria uma dignidade, uma hombridade. Entrego o sistema para os técnicos independentes para que eles testem. Isso seria o princípio, nem seria um princípio da publicidade, da dignidade humana. Entregar esse software para técnicos independentes fazer uma análise. Por que a procuradora não faz isso? Por que ela diz que foi fake news e não prova? Ela mostrou que ela não entende de processo eletrônico de votação. Ela mostrou que tem desconhecimento jurídico e técnico quanto ao assunto, porque ela disse que as nossas urnas violavam o princípio do sigilo do voto. Ela não estudou a matéria. E ela também não pode provar, porque só essa tranqueira, essa carroça dessa urna, ela só é usada no Brasil. Por que ninguém quer? Porque não é um instrumento confiável para permitir a democracia. Então, os outros países inteligentes, e que não existe esse réu julgando, os outros países se livraram disso. E hoje eles estão fazendo voto em cédula. Agora, no Brasil, a ideia é manter esse sistema inauditável para que o controle do processo eletrônico seja total da Justiça Eleitoral, impossibilitando qualquer tipo de auditoria. Agora, a pergunta é, por que se teme tanto uma auditoria? Se eles não têm nenhum comprometimento, por que não deixar que o povo faça auditoria? Então, o que ficou provado ontem é que o povo foi enganado, que os votos sumiram, que um candidato foi terrivelmente prejudicado e que a nossa democracia está quase indo por água abaixo. Então, enquanto o TSE existir, existe o risco para a democracia. Ele é um instrumento de mal à sociedade, de mal à democracia, ele não cumpre a Constituição, ele viola o artigo 37, não há publicidade, por aí vai. Então, o povo tem que se conscientizar disso. Outro assunto, o que o povo tem que ter em mente
é que o programa, ele está assinado e ele está na urna. Se ele está com defeito ou se ele está fraudado, ele vai continuar para o segundo turno. Eles vão fazer uma atualização, não vai ser modificado o programa. Então, ele vai continuar com as mesmas mazelas. Então, não adianta chorar depois. Então, o povo tem que arrumar uma forma de votar em cédula ou não permitir que se vote em urna, porque o programa está lá dentro e o programa está ou fraudado ou com defeito gravíssimo para presidente. Então, o objetivo foi conseguido no primeiro turno, agora no segundo turno não tem mais jeito. Tem que dar um jeito, porque tem que se arrumar uma solução jurídica ou técnica para se resolver. Os partidos são, o que eu vi muito hoje é assim, eu vou fazer perícia em urna, eu vou fazer isso. Gente, o segundo turno está aí. A carga das urnas está aí. Então, eu vou fazer perícia já. Tudo bem, vamos fazer depois. Vamos anular a eleição? Eu não acho que seria a solução anular a eleição, tá? Eu acho que a gente tem que consertar esse programa, exigir que sejam feitos testes nessa urna agora, para que esse programa que está rodando, ele possa dar um mínimo de garantia, porque ele realmente mostrou que ele está absolutamente inapto para produzir um segundo turno legítimo, certo? Então, não adianta ficar correndo atrás da urna que foi confiscada, ou nós vamos fazer... Não, gente, carga da urna é hoje, é amanhã, é depois. Tem que ir atrás disso. Deu problema? Fecha a porta, não deixa mais fazer nada. Tá? Então, por enquanto, o que eu tenho para falar é isso. Vamos lá, Thomas.